Olá, eu sou Muriel e hoje eu vou falar um pouco sobre o impacto ambiental na produção da água de coco. E para termos um melhor entendimento e uma dimensão, a gente vai primeiro observar essa questão dos dados do IBGE, né, nos últimos anos, no último ano propriamente dito, que diz aqui que, por exemplo, a Bahia ela foi responsável pela produção de 344,7 milhões de frutos, seguido do Ceará, Pará, Sergipe, Espírito Santo, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte. A soma só desses estados já é mais de 1 bilhão de frutos. Só por esse pequeno dado já tem como a gente dimensionar, vamos dizer assim, a quantidade de resíduos. Mas por que, Muriel? Seguindo nesse outro slide aqui, a gente, para entender um pouco melhor sobre o resíduo gerado, vamos entender um pouco sobre a estrutura do coco, não é isso? Ou será realmente que a produção da água de coco gera tamanho resíduo assim? Mas vamos compreender aqui um pouco melhor como que se dá a estrutura do coco. Primeiro tem o epicarpo, que é essa parte, né, externa, e aí vem aquela maior parte do coco, que é o mesocarpo, que é aquele feixe justamente de fibras. Seguido do endocarpo, que é a casca, aquela carne que é chamada de albúmen, não é isso? E a água de coco propriamente dito, que é o produto final do nosso estudo, não é isso? Seguido aqui, a gente pode entender como é que acontece esse processo produtivo e aonde é que é gerados esses resíduos que podem estar impactando o meio ambiente, não é isso? Na seleção, na própria seleção dos cocos, na colheita, já começa assim gerar resíduos, que é esses frutos que não estão aptos, né, a serem colhidos ou serem utilizados na extração da água, eles já são descartados. Vem a pesagem, na lavagem já começa a ter os efluentes pós-lavagem, também que geram resíduos que podem estar impactando. Mas o principal que está circulado aqui, não é isso? Tem um círculozinho, é justamente os restos de casca, que é justamente na extração da água. É a principal fonte de resíduos. Depois da filtração e do invase, ainda tem alguns restos de água de coco, do albúmen mesmo, que fica, mas já é menos, não é isso? Esse é o processo até chegar lá no armazenamento, não é isso? E aí eu fiz aqui esses dois gráficos aqui, que é para a gente poder ter um dimensionamento melhor, não é isso? Haja visto aqui, a gente já entendeu como a estrutura do coco. E a água de coco ela só representa 17,2%, não é isso, desse produto. O resto que fica é a casca, propriamente dita. 82% é resíduo. E nesse outro gráfico aqui a gente pode observar sobre a questão também do lixo nas praias, que é um dos principais impactos causados por esse segmento, né? A gente observa que a casca do coco é responsável por 70% desse lixo. É um absurdo, é grande, não é isso? Sendo que só 30% é de outros lixos, não é isso? Então, por esse gráfico aqui, a gente consegue também ter um dimensionamento desse impacto. Então, a gente pode dar continuidade a esse pensamento e ver realmente quais são esses impactos, não é? Olá, meu nome é Vitória e dando continuidade, as indústrias processadoras de água de coco geram grandes volumes de resíduos, cerca de 10 a 200 mil cascas por dia. Muitas vezes, esses resíduos são destinados a aterros sem qualquer preparo para recebê-los e queimados periodicamente. Esse resíduo, como toda matéria orgânica em decomposição, gera um líquido residual chamado chorume, que ao se infiltrar-se pode contaminar o solo e as águas subterrâneas. Além disso, esse lixo contribui para a proliferação de vetores transmissores de doenças e atrai urubus e outros animais. Outro produto dessa decomposição é o gás metano, que juntamente com o CO2 emitido pelas queimadas, por serem gases estufa, contribui para a poluição do ar e aumento do efeito estufa, bloqueando parte da radiação que é refletida e assim aumentando o aquecimento global.
Olá, eu sou Sabrina Ângelo. Eu vou falar sobre possíveis soluções que podem ser utilizadas para reduzir o impacto dos resíduos na produção da água de coco. Como foi falado anteriormente, a casca é o principal resíduo gerado na indústria da água de coco. Então, eu vou dar um enfoque maior nas cascas, certo? Para vocês entenderem melhor as soluções, é preciso ter em mente que a casca ela pode passar por um processamento onde é separado ela em três produtos, em três subprodutos, né? Que é a fibra de coco, o pó de coco e o líquidozinho que é retirado da casca. Então, a primeira solução que eu vou trazer aqui é o adubo, que pode ser feito tanto de fibra como do pó do coco, né? Que é utilizado para adubar plantas. O biotelhado, que ele é feito de fibra de coco, ainda está em estudo, não está colocado em prática ainda, mas é uma possível alternativa para as telhas atualmente. A placa acústica, né, que pode ser utilizada para reduzir os custos em relação a outras placas acústicas que existem no mercado. Vasos, né, para plantas. O Manta Basket, que é uma manta, né, produzida através da fibra de coco. Estacas de fibra de coco, que é utilizada para crescer as plantas trepadeiras, como jiboia, a planta do maracujá. E trazendo para nossa área, né, pode ser utilizada a fibra do coco para a produção de embalagens de alimentos. Aqui na primeira imagem tem uma embalagem protótipo de uma indústria de batata chips, né? Que está desenvolvendo essa embalagem, que o corpo dela é toda feita de fibra de coco. E ao redor tem um rótulozinho, né? O rótulo, ele é feito de papel semente. Então você acaba ganhando uma plantinha nova, né? E uma embalagem muito bonita. Na segunda imagem aqui acima, onde podemos ver várias frutas, né, dentro de uma embalagem em formato de flor, é uma alternativa também, né, para poder embalar as frutas. Aqui embaixo temos os ovos, né, embalado com a casca do coco, né, com as fibras da casca do coco, que também é uma alternativa e remete bastante ao natural, dá uma gourmetizada no produto, um diferencial melhor, né? O líquido que eu falei no início, né, ele tá em estudos ainda, mas ele pode, uma probabilidade dele ser utilizado como fungicida, né, como um biofungicida, substituindo os fungicidas sintéticos. Aqui são as referências que foram utilizadas na produção deste trabalho. E as soluções simples, elas podem impactar o mundo. Então, é isso. Muito obrigada.